Criadores e criadoras de todo o Brasil e do mundo, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço virtual Canaril Porta da Lua. Eu sou Ailson, professor por profissão, criador, preservador, cuidador das aves domésticas, mais especificamente das mutações dos serinos canários, o famoso canário do reino aqui no Brasil, ou canário belga, como é vulgarmente conhecido, né? Temos muita satisfação em criar, muito prazer em criar, com todo o trabalho que sabemos que todo pet, né, todo animal de estimação dá, porque é um ser vivo e nós precisamos ter muita responsabilidade no trato com essas criaturas de Deus, porque são criaturas de Deus e tudo que Deus faz tem um propósito na vida. Não é verdade? Nada existe sem propósito. Há uma razão de ser para tudo. Mesmo que nós não acreditássemos em Deus, mas tudo tem um propósito. Nada existe na natureza que não tenha um propósito. Então nós temos muita responsabilidade, buscamos ter muita responsabilidade no trato com as nossas aves. E hoje nós vamos continuar falando de alimentação. No nosso último vídeo nós falamos de alimentação, mostramos a maçã para os amigos criadores e as amigas, o benefício da maçã e a importância de dar, de vez em quando, nós damos 2 vezes por semana, uma fruta para as aves, não para servir de alimento único durante o dia, mas como um suplemento alimentar natural. Esse é o nome do vídeo, se você quiser você pode dar uma olhada se você ainda não viu. Esse suplemento alimentar natural que é a maçã e que tem muitas propriedades benéficas ao organismo, aos organismos vivos dos seres humanos e das aves também, de quase todos os outros animais. A propósito, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição, se não é inscrito, se está nos prestigiando com a sua atenção pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, nos dará muito prazer em notificá-lo toda vez que um material novo for produzido por nós. Então, falando desse alimento de hoje, não é uma novidade esse alimento, porque nós já mostramos ele em algum momento aqui dos nossos vídeos, mas tem muito tempo, né? E o que nos inspirou a mostrar esse alimento hoje foi o vídeo que o PH fez, o Paulo Henrique PH fez no domingo, onde ele mostra que ele faz esse mesmo procedimento com a mistura de sementes. Nós já tínhamos feito isso, já tínhamos mostrado que o herculano, do canário herculano, também faz, né? E que outros criadores também fazem esse procedimento. E nós fazemos aqui no Canaril há muito tempo, há anos já. E já mostramos, temos vídeos arquivados aqui no YouTube mostrando o procedimento. Só que nós iniciamos por inspiração de um amigo de um canaril em Portugal. E ele mostrando como oferecer a semente germinada para as aves. Não era bem germinada, era pré-germinada, porque não esperava germinação total. Isso nós fizemos aqui e nós gostamos, mas dá um pouco de trabalho você germinar a semente e até você fazer o processo de pré-germinação. Você tem que trocar água várias vezes e tal, até que você consiga. Então, a nossa preocupação maior com a semente não era nem reforçar o poder nutritivo da semente, o que a germinação faz. A nossa preocupação maior com a semente é a forma como nós oferecemos essa semente para as aves, porque por mais limpa que seja a semente, ela sempre tem alguma poeira.
Você sabe do que eu estou falando. Não existe uma semente, por mais nova, por mais limpa que seja, quando você compra, se você for passar um pano limpo na semente, você vai ver que a poeira, o pó vai ficar. Se você passar um papel toalha, você vai ver que vai ficar sujidade no papel toalha. Se você usar um papel toalha branco para fazer isso, então não há como não ter sujidade nessa semente. Durante o processo de misturas das sementes, também há matéria em suspensão, casca e outras coisas que ficam. Então, não é também uma única semente que nós damos. Quando nós damos mistura de semente, ainda tem mais sujidade, ainda tem mais pó. Então, o bom seria, antes de oferecer, toda vez que fôssemos ofertar a mistura de semente, lavar a mistura de semente. Higienizar essa mistura de semente. Então, o que nós fazemos aqui, nós deixamos de fazer a pré-germinação, que leva um tempo maior, mas não deixamos de lavar a mistura de semente. Então, nós lavamos a mistura de semente, deixamos a mistura de semente de molho de um dia para o outro. A mistura de semente fica de molho. E não esquecemos de colocar 10 ml de vinagre de maçã para cada litro de água. Então nós colocamos a mistura de semente de molho. E aqui nós temos 80 aves. Hoje nós temos menos 80 aves. Nós usamos duas banheirinhas dessa de mistura de semente. E colocamos essas duas banheirinhas de mistura de semente de molho em 1,5 litro, 2 litros de água, colocamos de 10 a 20 ml de vinagre de maçã, colocamos de tardezinha. Pela manhã nós lavamos, colocamos Aí, depois dos 60 fica pior, viu? A gente vai esquecendo, mas nós colocamos nesse bichinho aqui para tirar a água, né? E lavamos, né? Lavamos bastante, mas lavamos bem mesmo, até tirar todo o resíduo de poeira, que não fica mais, porque ela vai embora com a água corrente. Lavamos em água corrente, é claro, e sai também o excesso de vinagre. Então nós lavamos, a semente fica bem limpinha, a água começa a sair aqui bem clarinha, do mesmo jeito que ela desce da torneira da pia, ela vai sair aqui por baixo. Então, depois que a semente está completamente limpa, mas isso não faz com que os nutrientes se percam, não? Não faz com que os nutrientes se percam, não. A semente ela continua com os seus nutrientes e não deixa de haver, durante esse tempo, não deixa de haver também um processo de pré-germinação. Nós vamos mostrar para vocês depois o resultado final. Não deixa de haver um processo de pré-germinação dessa semente, porque ela passa de 5 horas da manhã até 5 horas, às 5h30, 6 horas da manhã do outro dia, que são mais de 12 horas que ela passa quietinha. Então ela começa o processo dela de pré-germinação. Imersa em água, é claro, aí começa o processo de pré-germinação. Então lavamos bem, tiramos tudo que não é da semente, e quando a água sai cristalina aqui embaixo, aí nós balançamos aqui para tirar o excesso de água. E aí quando nós queremos dar só a semente, nós aí vamos disponibilizar nos comedourozinhos só a semente. Nós gostamos de dar nesse tipo de comedouro. É menos de meia colher que você coloca, menos de meia colher, né? É um petisco também, não é um alimento para o dia todo. Tem estruzada durante o dia todo aqui. A alimentação básica das nossas aves no canarinho porta da lua é estruzada. Tem estruzada 7 dias por semana. E nós também fazemos, às vezes, a mistura com a farinhada. Então, duas medidas dessas aqui, de mistura de sementes, e 2 medidas dessa aqui de farinhada. Farinhada branca, a Savocou,
Nós usamos a Savocol. Você pode usar a Savocol pura, você pode usar a Savocol misturada com a CC 2030, como nós fazemos aqui, com a Premium, ou a farinhada da sua preferência. Você usa, o segredo é você não deixar que a farinhada fique muito umedecida. Você vai colocando aos poucos a água por cima, você coloca a farinhada seca no recipiente e vai colocando a água por cima aos poucos. E não permite que a água ultrapasse, é só para umedecer mesmo. Às vezes embaixo fica um pouco seco, não tem problema, você umedece delicadamente por cima e depois então você vai misturar. Vai fermentar, vai secar mais um pouco. E aí depois aí você vai levar em consideração que a semente ela não está seca. A semente ela ainda tem água, porque ela tem água dentro dela. Com isso você coloca a mistura de sementes junto. E aí você tem esse processo aqui. Você tem esse processo. É isso que você tem no final das contas. É uma farofa. Está umedecido, mas não está unidos venceremos. Aliás, nós não fazemos isso com nenhuma farinhada umedecida que nós ofertamos, porque nós ofertamos a farinhada umedecida sem sementes. Hoje é dia de mistura de semente, por isso nós estamos fazendo isso aqui. Um pouco de farinhada. Então, fica bem soltinha, Qual é a quantidade que você oferece para as suas aves dessa mistura? A quantidade é isso aqui. A quantidade é isso aqui. Metade da colher. Metade da colher. Nós colocamos metade da colher aqui no comedouro. Não fica pouco não, fica. Fica pouco sim. Fica pouco, não é muita, porque nós não queremos que a ave desperdice. Aqui não é melhor sobrar não, aqui é melhor faltar. Se faltar, a ave não vai morrer de fome, tem estruzada para ela comer, né? O que geralmente, o que acontece é que esse é um alimento muito forte, muito rico, além de toda a riqueza que tem na farinhada, a riqueza que tem na mistura de semente. Então a ave come, se sacia, ela não come tudo de vez e às vezes no final da tarde nós chegamos e ainda encontramos restos dessa mistura de sementes com farinhadas no potinho. Nós ainda encontramos restos do alimento. Porque é um alimento extremamente rico em proteína, é um alimento extremamente rico em nutrientes. Não falamos proteína, mas só proteína, mas nutrientes. É um alimento extremamente rico em nutrientes para as aves. Então, às vezes elas até deixam. Então, é muito importante, é muito interessante ofertar mistura de semente dessa forma. O vídeo já está com 13, mas é que nós passamos também a semana sem fazer vídeo. Então, é muito importante ofertar dessa maneira. E aqui tem uma coisa muito importante também que nós não poderíamos deixar de citar. É que quando você compra mistura de sementes, você sabe que tem sementes que são mais macias, né? E tem sementes que são mais duras, né? Existem sementes que são duras essa é a razão da ave escolher algumas sementes em detrimento de outras, né? Tem semente que é mais palatável? Tem. Mas esse não é o primeiro critério da ave. A ave escolhe a semente pela facilidade que ela tem em descascar e comer a semente. Então, quando ela pega uma semente que está muito dura, canário, que tem um bico muito frágil, por exemplo, tem dificuldade em quebrar determinadas sementes e vai deixando de lado e vai pegando aquelas que são mais fáceis de serem descascadas e deglutidas e comidas. Então ele faz isso. Quando você faz esse procedimento de lavar e deixar de molho a mistura de sementes em 12 horas, coloca de tardezinha, só vai tirar no outro dia, o que acontece? Toda a semente ela amolece.
toda semente amolece, então a ave não vai ter dificuldade em quebrar nada. Ela vai apenas descascar essa semente. Algumas sementes ela não vai nem descascar, ela vai comer com semente, com tudo. Uma coisa bastante interessante é a aveia. Por exemplo, a aveia germina. A aveia germina, não sei se dá para ver aqui, é que o nosso aparelho ele não foca, não consegue focar bem. Mas a semente da aveia, ela germina, ela começa um processo de germinação e ela fica bem inchadinha. Ela fica... Essa aqui é uma semente de aveia. Isso aqui é uma semente de aveia que ela natural, ela é menor do que isso aqui. Aqui ela tem 2 vezes o tamanho dela. Ela está em franco processo de germinação. Então a aveia fica bem macia e todas as outras sementes adquirem, fica 12 horas na água, então fica bem macia. Então a ave não tem nenhum problema, ela come todas. Ela não escolhe nenhum tipo de semente para comer. Ela come toda semente que ela encontrar lá na mistura. Além do que tem também um pouco de ração, de farinhada. Tem um pouco de farinhada. Então ela vai comer também a farinhada que ela já está acostumada a comer. Mas não há necessidade de ofertar farinhada. Nem sempre nós ofertamos a farinhada. Nós hoje colocamos, de vez em quando é que nós colocamos farinhada junto com mistura de semente. Você pode dar mistura de sementes sem farinhada. Agora não esqueça de colocar durante 12 horas para ficar lá de molho e no outro dia você limpa, lava, passa em água corrente várias vezes e depois oferece como você oferece normalmente. Não ofereça a mesma quantidade que você ofereça metade, né? E contanto, é claro, que você tenha, como nós temos, um suporte, né? Um suporte básico, que no nosso caso aqui é a extrusada. Com isso, se acabar o alimento do potinho, não tem problema, ele vai lá no extensor e vai comer a extrusada e vai terminar o dia de boa, sem fome, sem problema nenhum. Lave a sua mistura de semente, higienize a mistura de semente antes de ofertar para os seus canários. Saúde e paz para suas aves em geral. Saúde e paz, luz e prosperidade para todos nós.